Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício, estou aqui para poder conversar um pouquinho com você. O meu perfil lá no YouTube é fb.motoboy. Queria pedir a você que se inscrevesse nesse canal, que desse também o seu like, que curtisse e compartilhasse com seus amigos, para poder a gente estar conversando sempre. Vou estar gravando um vídeo, você está sempre conversando com você. E hoje eu queria também pensar um pouquinho com você sobre Jó 19, no versículo 25 e o versículo 26, que diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. No versículo 26, e depois de consumida minha pele, ainda em minha carne verei Deus. Nós sabemos muito bem que a vida de Jó não foi fácil. Ele era uma pessoa privilegiada, ele tinha vários funcionários ao seu apoio. Ele tinha, na época, segundo historiadores, transporte de camelos, né, fazia transporte com camelos, bois. Ele tinha uma grande quantidade de animais. E ele foi sempre temente a Deus, ele sempre obedeceu ao Senhor. E por um dado momento, o nosso inimigo foi até a presença de Deus e pediu que permitisse que ele viesse a mexer com Jó. E Deus permitiu que ele mexesse, sim, de menos na alma dele. E nós vemos que Jó foi passando por dificuldades, perdeu a família, perdeu os animais, perdeu tudo que ele tinha. A única coisa que ele não perdeu foi a fé. A única coisa que ele não abandonou em momento nenhum foi a fé. E aqui no capítulo 19, no versículo 25, ele se levantou como uma defesa, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. No meio de tantas aflições, de tantos problemas, de tantas dificuldades, ele ainda teve força, ainda teve disposição para dizer para aquelas pessoas que estavam em volta dele que o Redentor dele estava ao lado dele. Ele ainda não tinha visto pessoalmente, ele ainda não tinha contemplado ele pessoalmente, porque ele estava falando da vinda do Redentor da humanidade, que veio um tempo depois, que foi o Senhor. E na sua aflição, pessoas chegando, ao invés de dar um apoio, de dar um carinho, chegaram para criticar, chegaram para poder dizer que ele estava em pecado, que ele estava com tantos problemas. E quando nós estamos com problemas, a gente procura às vezes alguém para conversar, na intenção de que essa pessoa venha te dar uma palavra de conforto. E muitas das vezes a palavra é muito dura. E não foi aquilo que Jó esperava. Foi ao contrário. Os seus amigos vieram até ele para acusá-lo de coisas que eles pensavam estar certo do que eles estavam falando. Só que aqui no versículo 25 ele está falando que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E ele ainda falou ainda que a minha carne se consome com meus ossos, eu verei Deus. O que traz para a gente essa palavra? O porquê que nós paramos para pensar um pouquinho sobre essa palavra? É porque ele, em todas as suas dificuldades, ele não abandonou Deus. E hoje quantas pessoas abandonaram o Senhor? Quantas pessoas não quer mais nem um contato com o Senhor? E a gente fica pensando quanto nós, seres humanos, somos ingratos àquele que nos deu vida. Como nós somos imperfeitos, como nós somos ingratos àquilo que Ele faz por nós. Nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, mas nós temos que ter certeza de uma coisa, que Deus está no controle de tudo. E lá no finalzinho do capítulo, lá no finalzinho do livro de Jó, ele fala: Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu estou vendo com os meus olhos. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Talvez você se encontre numa situação difícil, com uma dificuldade, eu não sei o que você está passando. Mas o Senhor tudo pode. Há coisas que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível, tá? Nada é impossível. Eu não sei o que você está precisando, qual é a sua dificuldade, mas para Deus
nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37 em diante. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua dificuldade, pode ter certeza de uma coisa: Deus está no controle, Ele não te abandona. O ser humano, o homem, ele abandona a pessoa dependendo da dificuldade que ele estiver passando. Mas Deus não. Deus se permanece ali do seu lado. Que você possa pensar um pouquinho nisso. Reflita um pouquinho. A sua dificuldade é grande, mas o seu Deus é maior. Que você possa pensar um pouquinho nisso. Que Deus te abençoe. Vamos jogar vídeo no YouTube. Vamos embora. Aproveitar que tá à toa mesmo, vamos gravar vídeo.